No próximo domingo, dia 11 de abril, acontecerá uma nova rodada de vacinação no drive-thru aqui em Limoeiro, ao lado da Secretaria de Saúde do município. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização em Limoeiro, Paula Carini, explica que os PSFs continuarão a vacinação da segunda dose em domicílios para os que já estão acompanhados nos PSFs. Hoje, os PSFs darão continuidade com as suas segundas doses nos domicílios, assim como foram iniciadas as primeiras, tá? Não esquecendo que aqueles idosos que têm em seus cartões datas futuras, como dia 12, dia 13, esses também que tomaram no seu domicílio a primeira dose, receberão a segunda dose por esses profissionais em seus domicílios. Porque essa faixa etária, a maioria deles tomaram em seus domicílios. Então, a equipe está se organizando para voltar aos domicílios que foram feitos as primeiras doses e dar seguimento com a segunda dose. Claro que se esse idoso tomou sua dose no posto, ele voltará ao posto para que seja feito neste local a sua segunda dose também. Vai depender de cada estratégia utilizada pelo posto de saúde, né? Desde a primeira vai permanecer com a segunda dose. Paula também comentou sobre a faixa etária que está sendo vacinada no município. Veja só, para as segundas doses, recebemos uma cota bem significativa, tá? Abrangendo as idades de 70 a 79 anos, tá? A faixa atual, que é como primeira dose, que eu não queria nem entrar em detalhes para não confundir a cabeça do público, mas assim, Limoeiro hoje segue com a faixa etária de 65 a 69 anos. Porém, a cota recebida para a continuidade dessa faixa etária de 65 a 69 anos foi de apenas 320 doses, as quais já foram destinadas através dos acamados, domiciliados, cadeirantes ou outros critérios. Então, nós não temos mais em nossos estoques vacinas para a faixa vigente. Estamos aguardando novo recebimento para que essa fase seja dada continuidade. O recebimento de doses em grande quantidade foi para garantirmos as segundas doses, tá? E aí sim, os PSFs estarão dando continuidade a partir de hoje e nós, enquanto drive-thru, ou seja, aqueles idosos que vieram entre os dias 22 e o dia 24 de março, aqui para o nosso drive-thru, esses serão privilegiados dia 11, domingo, para a contemplação de sua segunda dose. Então, eu peço aos ouvintes que não venham para o drive-thru pensando que é referente à primeira dose. Não. O drive-thru deste domingo será para contemplar aqueles idosos que lá atrás, entre os dias 22, 23 e 24, tomaram suas doses aqui. Então, eles estarão retornando este domingo para a garantia de sua segunda dose. A coordenadora fala sobre o horário da vacinação no próximo domingo. Entre 8h30 e às 16 horas. Então, eu peço que os ouvintes, eles olhem direitinho os seus cartões e no cartão, na partezinha de baixo, está escrito a data deste retorno. Então, o retorno que estiver lá escrito entre os dias 11, 12, 13 e 14, esses sim poderão vir para o drive-thru neste domingo para serem contemplados com a segunda dose. Aí você poderia me perguntar, como é que essas pessoas que estão atrasadas para mais distantes virão no dia 11 no drive-thru? E eu digo com muita tranquilidade que o Butantan, eles nos dá um intervalo de 14 a 28 dias para a gente estar aprazando. Então, eu posso estar aprazando um retorno com 14 até 28 dias da primeira dose. Então, é justamente esse público que virá dia 11. Tá? Mesmo que no cartãozinho dele esteja para dia 12, dia 13 ou dia 14, ele não terá prejuízo nenhum em vir num domingo estar sendo contemplado com a sua segunda dose. Paula explica que quem puder ir no domingo será melhor, por conta da volta às aulas na segunda-feira, o que complica o trânsito. Veja só,
Para não haver misturas, até porque nas unidades de saúde irá continuar com a sua rotina de também aplicação de segunda dose, sim, a gente pede que quem puder vir em massa para o drive-thru no domingo, o faça. Se não der para vir, a gente vai dar continuidade na segunda, porém com menos pessoas, tá? Para não estar fazendo tumulto no trânsito, uma vez que segunda retoma também as aulas, não é? E aí vai ser aquele fundunço a nível de trânsito. A gente pede que, como no domingo o comércio é fechado, não tem aulas, então que quem puder comparecer, compareça, para que fique o mínimo possível de pessoas para serem contemplados, caso não dê para vir no domingo, ser contemplado na segunda. A coordenadora garante que todos serão vacinados. A gente tem aqui em números, tá? O quantitativo como primeira dose aqui no drive. Então, se eu vacinei no primeiro momento 282 pessoas, estão reservadas 282. Se eu vacinei no dia, que vai contemplar o dia 12, 30 pessoas, está aqui as 30 doses. A gente tem um somatório aqui equivalente ao quantitativo. Agora, mais uma vez eu digo, essas pessoas que vão vir para o drive-thru são aquelas que tomaram no primeiro momento no drive-thru e que foi entre os dias 22 e 24. Eu digo isto porque o nosso segundo drive-thru foi no dia 26 e a faixa etária foi de 65 a 69. Não são esses que vão vir para cá não, tá? O que deve vir para cá são aqueles que tomaram entre 22 e 24. Torno aí de mais ou menos 300 pessoas. Paula lembra que só serão vacinadas as pessoas que tomaram a primeira dose no drive-thru. Quem veio para o drive, termina no drive. Quem foi para a unidade de saúde, termina na unidade de saúde. Seja na estratégia do posto, seja na estratégia no domicílio. Do jeito que ele tomou a primeira, vai ser dada a garantia da segunda. Segundo a coordenadora, estão sendo utilizados 100% de cada frasco da vacina. Se ele me dá um percentual de perda e eu não perco, obviamente, esse frasco vai me render mais, concorda? Então, a gente está utilizando, inclusive, todo idoso ou familiar, ele acompanha desde a aspiração, continuando com a aplicação e finalizando com a retirada dessa seringa dos seus braços e destinados ao Descartex. A gente deixa e convida, por sinal, todo ele a estar acompanhando. E eu fico até contente com a confiança que muitos idosos têm conosco. Eu não sei se você sabe, mas eu fui enfermeira lá atrás da Unidade de Saúde da Família aqui em Limoeiro, Santana. E eu mesma fiz questão de, um dia desses, ir à unidade, pegar alguns ACS e ir para a área vacinar. E eu chamei o acompanhante, né, o cuidador do idoso, e ele disse, não, Paula, pode ficar tranquila. Eu sei de sua competência e de sua responsabilidade. Isso me deixa muito feliz. Enquanto tem alguns que criticam, outros não querem nem acompanhar, porque acreditam no nosso trabalho. Então, eu quero dizer aqui, com toda tranquilidade, que nós utilizamos com todo zelo, compromisso e responsabilidade cada gota que vem no frasco. Então, podem limoeirenses ficar tranquilos, porque aqui em Limoeiro não está havendo desvio de doses, não está havendo utilização de menos ou mais doses, privilégios ou não privilégios, porque a gente segue criteriosamente todo o quadro de prioridades que a gente recebe a nível de Ministério e de Estado. Paula diz que a pessoa deve acompanhar todo o processo da vacinação. Deve acompanhar, até porque algumas perguntas a gente pode filmar, pode fotografar, estão livres para isso. A gente só pede que as pessoas do drive acompanhem, certo? Porém, a gente não pode estar perdendo tempo, porque como são filas quilométricas, então a gente pede que tenha mais agilidade em relação a isso, para que não venha interromper a questão de trânsito. Mas a questão de estar acompanhando passo a passo, não só pode, como deve, e a gente fica até mais tranquilo e confortável com isso. Paula também falou sobre a quantidade de vacinadores no drive-thru e que não é possível colocar mais vacinadores no local. No nível de drive, a gente tem 4 mesas, tá? Cada mesa tem um vacinador com um colaborador, sabendo que os dois têm a habilidade e a capacidade para administrar. Então, um ou outro pode estar fazendo isso, porque os componentes dessa mesa ou são enfermeiros ou são técnicos, então tem habilidade para isso, tá certo? Então cada mesinha fica uma dupla, são 4 mesas, são 8 vacinadores.
No decorrer da avenida, existem aqueles colaboradores que já vão cadastrando, já vão preparando os cartões para que, quando esses carros cheguem até nós, já esteja meio caminho andado e a aplicação seja mais rápida. Dentro do espaço, só cabem 4 carros, 2 atrás e 2 na frente. Aí não adianta botar mais mesas para não tumultuar e servir como um risco de acidentes. Okay. Na hora da emoção, eu já vi carro acelerando, eu já vi carro freando demais, aí a gente pede até que desligue o carro para evitar que no momento da aplicação acelere sem querer e ocorra acidentes, para quem está administrando e para quem está aguardando. Então a gente pede esse cuidado. Prefeitura de Limoeiro, Terra Amada, Secretaria Executiva de Imprensa e Comunicação, reportagem de Paulo Pinto.